Olá, começando mais uma live, arrumando aqui. Fixando o comentário. Olá, Esther. Deixa eu já colocar você aqui. Chamando você já, o Arthur. Hello. Deixa eu chamar vocês aqui, peraí. Convidar. O Arthur também. Convidei todos aí. Olá. Olá! Oiê! Oba! Oi! Eu vim com ele. Exato. Gostei! Eu já vim com ele aqui. Né? Adorei, já veio já no cenário, já com ele então, junto. a gente já fica aqui fazendo eu um botei- merchanzinho. Uma iluminação meio extraterrestre, assim, sabe? Eu só consegui ver meio ET aqui, na verdade, porque eu queria colocar aquele balão vermelho, né, pra simbolizar, Boa! mas não achei. A gente é temático, a gente é muito temático. Super temático. Vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo? Super! Estão me ouvindo Legal. também? Tô ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo também? Como que está? Sim, tudo ótimo, todo mundo ouvindo. Aham. Gente, Então, prazer. também. Então, primeiro, né, obrigada por vocês terem aceitado esse convite de estar aqui comigo hoje, né, para a gente poder falar desse bate-papo sobre o filme It, né, quando eu e a Esté, a gente estava conversando, a gente falou, nossa, que filme que a gente coloca, e aí eu falava, gente, It, eu pensei um monte de filme, eu falei, vou trazer o filme It, né, que a gente combinou, porque eu acho que ele é perfeito da gente falar, né, das emoções, falar um pouco do que eu quero trazer um pouco hoje para vocês. Eu fiz um comentário ali no meu, uma enquetezinha, né, e a maioria do pessoal não assistiu It, né, ou algumas pessoas não assistem porque tem medo mesmo, ou porque, ai meu Deus, aquele palhaço horroroso, né, então a ideia é justamente de trazer, quebrar um pouco esse paradigma, né, quebrar um pouco essa coisa do terror ser só uma coisa medonha, né, porque realmente envolve muita questão das emoções, né, então a minha ideia de trazer, né, Arthur, você até aqui para fazer esse bate-papo comigo, porque eu acompanho você ali no seu YouTube, eu sei que você adora filme de terror, Sim, né, e eu bastante. amo também filme de terror, né, então desde criança gosto de filme de terror, é engraçado, desde criança eu curto, adoro, né, a Stephanie, né, para quem não sabe é minha irmã, né, pelo nome a gente já, presente. E ela também, né, o terror sempre esteve presente, acho que foi introduzir o terror na vida dela também, porque eu sempre assisti e gosto muito, né, de sentir justamente o susto, de sentir essas emoções que o terror causa na gente. E aí, adrenalina, essa coisa de, ai meu Deus, né, de a gente ficar super alerta, porque como às vezes as nossas emoções também fazem isso com a gente, né? A gente acaba se sentindo às vezes assim, muitas vezes com algumas emoções, ainda mais quando a gente fala de medo, que é o que o terror causa pra gente, né? O que paralisa, o que faz a gente sentir tudo isso, né? Então, eu quis trazer o filme It porque ele é um clássico, né? Eu pensei em muitos filmes, eu até falei aqui na minha página dos clássicos que eu amo, que também é Iluminado, O Exorcista, né, que eu sou apaixonada também por esses, né, e aí as pessoas falam, nossa, mas o que tem a ver falar de emoções no Exorcista, né, por exemplo, tem uma pegada ali espiritual, negócio obsessor, não sei o quê, mas não é só isso, né. Gorfo, né? Sim, tem um negócio meio estranho que acontece ali no filme, mas o vômito. Mas não é só isso que rola, né? Rola também essa questão do que tá por trás da família disfuncional que tinha ali, né? Sim. Então, falei, vamos falar do It, porque o It é um clássico, particularmente, eu demorei para assistir esse filme também, como algumas pessoas, porque eu tinha medo de palhaço.
Falava, meu Deus, eu não Olha, vou conseguir assistir esse filme. Não vou conseguir assistir. Aí eu lembro que eu falei com a minha irmã, eu falei, Sté, esse filme é bom, não assiste. Você vai ver, tem muito a ver. Aí eu, ai meu Deus do céu, eu assisti, né, o capítulo 1 depois do capítulo 2. É igual a Annabelle também, nunca curti boneca, né, essa coisa do Chuck, né, eu falo, meu Deus do céu, eu enfiava todas as minhas bonecas dentro do armário, né, escondidas, pra não ficar dormindo com elas. Então aciona. Mas aí eu fui assistir a Annabelle, assisto outros, assisto Chuck. Quando a gente assiste essas coisas, né, a gente vai confrontando um pouco o nosso medo, né? E sim. entendendo que não é tudo aquilo que a gente achou que era. Então, quando eu assisti o It também foi a mesma coisa. Então, não é tudo aquilo que a gente pensa, né? Então, mais uma vez, gratidão por vocês estarem aqui. Então, Eu que só para a gente agradeço. fazer essa apresentação rápida nossa para o pessoal que, né, ou quem não me conhece, ou quem não conhece o Sté, quem não conhece você. Então, só para a gente fazer uma apresentação, para quem está entrando na live não sabendo o que a gente está falando. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, né? Eu estou aqui, trouxe aqui o Arthur e a Stephanie, né, os dois eles trabalham, né, assim, falam de filmes, falam dessa parte de cinema, né, eles vão se apresentar aí para vocês, para quem não conhece, para a gente falar um pouco do filme It, né, pegando esse lance do Halloween, que a gente está chegando aí no Halloween, bem nesse clima meio de terror, né, onde as televisões ficam só passando filme de terror. E eu sou psicóloga, né, trabalho online, e a minha ideia é trabalhar, né, se vocês entrarem na minha página, eu faço bastante referência de filmes com a visão da psicologia, né? Então, entender filmes através da psicologia é muito interessante. Às vezes, na terapia, na sessão, as pessoas não entendem algumas coisas que a gente quer ensinar. Mas quando vê o filme, fala, nossa, não é que faz sentido agora que eu assisti o filme dos personagens, né? Então, a minha ideia é trazer o ensinamento da psicologia de uma maneira mais fácil, utilizando filmes e séries, né? Então, convido a todos aí que quiserem acessar lá o meu canal, tanto aqui no Instagram como lá no YouTube. Eu comecei um canalzinho no YouTube também, até o TikTok por influência aqui dessa moça aqui, né? Agora recente. Sou eu. Eu sou TikToker. Influenciadora, né? Mas sim, estou entrando em todas as redes para todo mundo ter acesso. Eu sei que tem gente que não tem Instagram, então a ideia eu vou postar essa live lá depois no YouTube também para ficar salvo lá, para a gente também ter aí essa, né? As pessoas poderem acessar ali também. Claro. E é isso, né? Então deixo aí o convite a todos. Quem quiser fazer pergunta, quem quiser fazer alguma colocação, fique à vontade. A gente vai estar respondendo aí o que a gente conseguir responder. Se vocês quiserem se apresentar agora, Sté e Arthur, para o pessoal. Vai, Arthur. Vai. Bem, meu nome é Arthur, mais conhecido como Tutu, trabalho na TV Gazeta, sou apresentador do programa Fofocaí e também faço parte do programa Mulheres, né? Aqui nas minhas redes eu falo de tudo um pouco, inclusive filmes e séries, dou dica, também cozinho às vezes, que é isso também. Ah, não, Masterchef, tá perdendo, hein? Super, super. E eu também sou apaixonado por filmes de terror, inclusive It, né, que eu tô com o livro aqui, eu acho que é o maior livro que eu já li na minha vida, com toda certeza. E não, esse livro aqui, demorei. Esse aqui demorei um tanto para ler, porque tem que ler com calma. Ele demanda muita coisa, e é difícil, mas enfim. Difícil no sentido assim, não de uma leitura difícil, mas de que é muito conteúdo para você absorver numa leitura, sabe? Então tem coisa que é muito pesada, de fato, e aí você vai parando de ler por conta disso durante um tempo. Mas enfim, gosto bastante de terror e acho que a escolha do It é muito interessante, né, para falar com relação às emoções, já que o It é justamente uma simbologia do medo, né? Sim. Exatamente, adorei. Mais uma vez, gratidão por você estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço, né, fazendo esse bate-papo. E você, Sté, se apresenta aí para o povo que não te conhece. Bom, eu sou a Stephanie, eu sou irmã da Tamires, amiga do Arthur. E, bom, eu falo muito sobre arte, sobre representatividade no audiovisual, no meu canal, tanto aqui, tanto na outra rede. E é isso. É isso sobre mim. Ela é artista. Eu também gosto muito de terror. Sempre falei muito com o Arthur sobre filmes de terror também. É verdade. Então, eu acho que It é um ótimo
um ótimo, como ele falou mesmo, um ótimo simbolismo do terror, assim, do medo. E eu acho que você, né, como psicóloga, pode falar muito melhor sobre a relação dele com a nossa saúde mental, principalmente porque eu acho, não sei, eu já tô ligando com o tema, não sei se pode ou se vai ter uma introdução. Vamos seguir assim mesmo, que tá ótimo. Não, mas o que eu acho muito interessante de It é que no primeiro filme a gente aborda criança, né? Eu acho que sempre quando a gente aborda criança, que é uma fase muito estranha, né? É uma fase muito de construção de caráter, de personalidade. E aí a gente pega o It, que, tipo, é um palhaço que ele principalmente pega só criança, sabe? De início, assim, pelo menos. Ele tem esse olhar das crianças, mexe com o medo delas. Então, eu acho isso muito interessante, assim. Aborda no filme, né? Porque eu acabei não lendo o livro ainda, justamente por ser esse tijolão. Mas um dia eu lerei. É grande. Eu também não li o livro. Meu conhecimento com It é um filme, né? É um pouco de resenha que eu li, de muitas críticas que eu gosto. Eu sou aquela pessoa que assiste um filme e vou ler 155 mil críticas para ver todas as visões que todo mundo tem, né, daquele filme. E eu não li o livro, né? O Stephen King, ele faz, né, os livros maravilhosos, que eu amo também. Mas eu não li, eu leio mais resenha. Então, se você quiser até, Arthur, depois trazer uma ideia, se o livro é muito diferentão do filme, né, para quem não viu o filme também, ou para quem já viu e quer ter uma ideia, né, é porque até a gente tem o It, a versão antigona, né, aquela versão sem efeitos especiais, nos anos 90, e temos a versão mais nova com os efeitos especiais ali, né, com a palhação ali bem, bem feio ali, todo caracterizado e tal, diferentão. Então, eu queria que você até quisesse começar a introduzir, falando um pouco disso, para a gente até ter essa referência, se realmente é igual. Com relação ao livro, né, livro e adaptação, é claro que existe uma diferença. Mas eu acho que, de maneira muito grosseira falando, eu acho que o principal tá ali, sabe? Eu acho que a mensagem que o livro tenta passar, ela consegue estar de forma muito clara dentro do filme mesmo, né? Nas adaptações que aconteceram. Inclusive na primeira, lá dos anos 90, também acho que essa adaptação conseguiu entregar o que tinha que entregar. Eu acho que o que fica mais potencializado no livro é como o It, ele tá ligado de uma forma muito absurda com as mazelas da sociedade, sabe? Então, assim, o começo do livro, ele já começa... Sabe o começo do segundo filme? Que tem a cena do casal homossexual, do parque e tudo mais? O livro começa nessa cena, né? O primeiro capítulo do livro é justamente essa cena. E isso a gente já vê que fica claro que a volta do It, né? A volta daquela coisa assustadora, é justamente o ato ali da homofobia ali claramente acontecendo. Então, assim, como um ato puramente mal faz com que o It ganhe força. Então, eu acho que o que fica muito claro no livro, né, logo assim, no primeiro capítulo, que é o que eu acho que o filme demora um pouco mais a desenvolver, é como o It é totalmente alimentado por uma sociedade doente, que tem problemas de N tipos, inclusive problemas com questões aos homossexuais, e que isso fica muito nítido na leitura, sabe? Você consegue perceber que o que alimenta de fato aquele monstro, aquele palhaço, é o medo, o caos, o susto, o preconceito, de diversas formas, sabe? E eu acho que a gente consegue entender melhor isso na leitura do que no filme. Porque o filme, é claro, é comercial, precisa fazer ali o susto e tudo mais, faz parte disso. Legal, a gente também gosta de levar um susto. Mas essa parte eu acho que fica mais ali de plano B, sabe? Sim, sim. E eu acho que teve uma pessoa que comentou aí que o It antigo é mais aterrorizante que o It novo. Né? Tem muita gente que acha. É porque, assim, particularmente... O mais novo mais aterrorizante, eu acho. Eu também acho. Até pelaquela questão do ator, né, que tem estrabismo, então ele olha pra tela e ao mesmo tempo ele faz ele aquele olha negócio pro com a boca, de fato, né? Ele consegue cortar a boca. Então, assusta. Então eu acho que ele é bem trabalhado, porque o It antigo, ele beira um pouco bizarro, né? Ele é aquele palhaço, tipo...
Óbvio que é aterrorizante. Se eu visse um negócio desse na rua, eu não ia dar perto. É o Tim Curry, né? O ator que faz do primeiro. Ele é um ator maravilhoso. Então, e ele assusta mesmo, né? Ele também tem trejeitos, assim, uma característica que dá um medo. Agora, o que eu acho interessante no It é o fato do simbolismo ali também do palhaço, né? Que, teoricamente, é uma figura super inocente, uma figura legal, simpática. E que é totalmente transformada nessa releitura de, na verdade, algo muito do mal. Então, eu acho que é interessante, né? Esse limite ali do palhaço simpático para o palhaço que vai te matar. Sim, porque a leitura do palhaço é isso que você trouxe mesmo, né? A gente pensa no palhaço no circo, aquela coisa da criança inocente, né? Então, eles usam a imagem, né? Daí eu vou falar um pouco de simbologia que a gente tem aqui que o filme usa muito, né? Tem algumas pessoas perguntando do capítulo 2, que não entenderam, acho que a gente pode falar um pouco do capítulo 1, depois falar um pouco do 2, né? Para o pessoal que está assistindo. Tem gente que às vezes não assistiu, pode ser que role algum spoiler, né? Acho que as pessoas já assistiram, já devem ter visto muito spoiler por aí, que a gente vai estar comentando um pouquinho do filme, então quem não tiver afim, quiser assistir o filme depois... né? Então, enfim... Mas isso é bom para poder ajudar as pessoas que às vezes têm medo, que são meio travadas para assistir, né? E de repente ir lá e tocarem e assistir. Mas o palhaço é a imagem personificada mesmo, né? É ali materializada da infância, da coisa, né? Da brincadeira, do circo, né? E aí eles usam, né? O It com essa imagem de um palhaço, né? Então, eu acho bem interessante, porque às vezes traz essa questão da inocência, como a Steph trouxe a questão das crianças, né? Todas inocentes ali, né? Mas que não é só porque são crianças que não sofrem ali alguns traumas, né? E, então traz um pouco dessa ideia, um pouco da perda até de alguma inocência, de alguns traumas que a gente vai vivendo, até dessa ideia da fase criança, que eles são pequenininhos, uma fase de adolescência, uma fase meio transitória ali que eles estão vivendo, né? Então, acho que a gente consegue pegar um recorte disso, assim, da ideia dele trazer, né? E aí a gente tem até algumas imagens bem legais que o filme traz, de repente, não sei se o livro também infantiliza tanto, essa ideia que eu trouxe do balão vermelho, que é característica, né? A gente vê o balão vermelho, sabe que é do It. Vê uma criança com uma capa amarela, e o balão vermelho, já se for só capa amarela, vai achar que é Dark, né? Vai achar que é a série do Dark, não vai associar muito. Tem isso. Agora, se for com balãozinho vermelho, é só o balãozinho vermelho pendurado em algum canto, a gente associa, porque o nosso cérebro, né, ele grava imagens, né? Então, a gente vai se lembrar das coisas com mais facilidade, porque ainda mais a cor vermelha, né? Que é uma cor mais vibrante. Acho que vocês que conhecem mais a parte de cinema. Né? É um vermelho bem específico. Bem específico, não um vermelhinho, né? Um vermelho vibrante. E acho que vocês até por conhecer um pouco mais de cinema, talvez, ou talvez no livro, não sei, né? Devem até trazer um pouco dessa ideia, porque o filme, lógico, né? Ele deixa bem claro esse vermelhão, que é um vermelho, se a gente for pensar em vermelho, a gente pensa na questão de agressividade, a gente pensa na questão de violência, a gente pensa numa cor forte, uma cor quente, né? Alerta, né? O amarelo também é um pouco desse também, do alerta, né? Tudo bem que a capa de chuva é amarela, mas traz essa ideia também do alerta. Então, acho bem interessante como eles introduzem essas características, né? Porque também é uma bexiga, né? É um balão, é para uma criança brincar também, né? Então, existe uma releitura, né? De simbologias, das coisas todas que o livro consegue abordar, né? Do que é legal e do que não é tão legal assim. Né? Eu acho interessante também isso que você falou em relação à cor e tudo mais, que, tipo, mesmo a capa amarela, né, ela traz toda essa coisa mais alerta, mas ela também traria, tipo, uma vibe mais criança, sabe? Uma vibe mais alegre, e aí tipo, meio que opostos, assim, que meio que vão se complementar de alguma forma, sabe? Sim. E é, tipo, opostos que... A mesma cor que remete à violência pode remeter, por exemplo, ao amor, sabe? Que é o amor, que é o vermelho. Vermelho do coração. O vermelho do coração. E a gente coloca na figura de um palhaço e de uma criança, que poderiam ser muito próximos, né?
para meio que fazer essa simbologia da alegria e tudo mais nesse período, mas na verdade é completamente o oposto, assim, é completamente tipo, corram, sabe? Um negócio Sim. assim. Sim, eu acho que é bem isso. Eu queria até perguntar para vocês do começo do filme, né? Até para a gente poder associar um pouco essa questão de emoção. Acho que o Arthur travou, né? Será que ele travou? Ele tá ouvindo a gente? Voltou aí? Acho que deu uma travadinha, mas a gente vai continuando aí enquanto ele volta. Tem uma questão no filme, quem quiser comentar também pode comentar. O que vocês sentiram quando vocês viram, né, o começo do filme? Eu travei ou vocês travaram? Né? Tô na dúvida. Eu acho que você travou. Pra mim, você travou, Maitê. Pra mim, você também travou. Se você quiser entrar de novo, sair e entrar de novo, aí a gente vai... Então, Voltou agora? eu vou sair e me chamar de novo. Pode ser? Pode, agora Vou entrar e voltou. sair, calma aí. Tá, beleza. Deixa ele Voltou? sair de novo, que ele entra de novo. Eu acho que voltou. Ou tá travando, mas deixa ele voltar, a gente já coloca ele de novo. Eu queria que vocês comentassem, você também, Sté, o que você sentiu naquele começo do filme, né? Quando acontece aquilo com o menino, né? Vocês que estão aí assistindo, o que vocês sentiram quando vocês viram o que aconteceu naquela primeira cena principal ali, que a gente tem a criança... Da chuva. Isso, deixa eu chamar aqui o Arthur, que ele já tá aqui de novo. Isso, nessa parte da chuva. O que você sentiu, Esté, assistindo o filme, vendo essa cena, né, da criança que pegou o barquinho na chuva? Voltou? Voltei. Eu perguntei para Esté, para você também responder depois, o que você sentiu quando você viu o começo, até no livro, né, você deve ter sentido isso, aquela parte inicial da chuva ali, a criança na chuva, aquele acontecimento introdutório do capítulo 1, né? O que vocês sentiram ali? Que emoções que vocês tiveram quando vocês viram? Eu acho que o primeiro contato que eu tive dessa cena foi com o filme dos anos 90 ainda. Que não é tão agressivo quanto o filme do atual, né? E eu lembro disso, enfim, vendo vídeos sobre os bastidores de gravação e tudo mais, na época que foram adaptar o livro, lá nos anos 90, eles optaram por cortar duas cenas. A primeira cena seria justamente a agressividade do tom dessa cena da criança, até porque era um filme para TV, não era um filme para o cinema. Então eles tinham esse receio. E a cena do casal homossexual, por ser filme para TV, eles também cortaram. Porque eles acharam que não ia ser aceito pelo público. Ou seja, o próprio It teria uma razão nesse sentido, na leitura ali do fato, por puro preconceito ali, questão dos anos 90, etc. Mas, enfim, com relação ao começo, eu acho que ao mesmo tempo que ele é um chafariz, né, que chama muita atenção do filme, porque ele é um negócio, esse começo, né? Todo mundo foi na expectativa de falar, meu Deus, como vai ser essa cena inicial, porque ela virou uma cena muito clássica de filme de terror, né? Exato. Sim. Então, assim, virou uma cena muito icônica. Mas, assim, na questão de sensações, eu acho que ela traz uma desesperança muito forte, né? Então, eu acho que isso que é muito pesado nessa cena. Porque ela tem a questão ali de uma criança querendo brincar, se divertir, e de repente uma tragédia gigantesca, né? Então eu acho que ela traz uma... e ela é pesada do primeiro filme, né? Eles não deixaram de uma forma assim, tipo, gente, é isso, o filme é disso pra mais. Ela é muito explícita. Então, assim, não é um filme feliz, sabe? É um filme triste, no sentido de não é legal o que vai acontecer daqui pra frente, sabe? Então eu acho que essa sensação de desesperança, assim. Desesperança, gostei. E você, Sté, o que você achou? Concorda com ele também? Eu concordo super com ele. E eu sinto muito um ar de vulnerabilidade, sabe? Porque, assim, é um garoto na chuva. Tipo, se a gente pega os elementos da cena em si, sabe? Tipo, putz, sabe? É uma criança na chuva, um barquinho de papel. Sabe, tipo, uma construção assim muito vulnerável. A criança tá sozinha nesse ambiente e aí ela encontra o palhaço, né? E tem todo aquele fim com ela.
Então, tipo, para mim, a palavra que definiria esse começo é a vulnerabilidade total, assim, do garoto perante a situação que acontece e Uhum. tudo, assim, até do próprio irmão também, que não consegue resolver isso, fica com aquela culpa e tudo mais. Então, tipo, acho que vulnerabilidade é o que eu mais sinto, assim. E o Uhum. distanciamento do adulto, né? O adulto no It, Total. ele é muito. Ele é muito caracterizado de uma forma específica, sabe? Ele é muito Sim. desleixado. Então, no livro isso também fica muito claro, assim, não existe um elo dos adultos Uhum. com as crianças, sabe? São pessoas totalmente diferentes, mesmo tendo uma abordagem ali de filho, mãe, né? Tendo seus elos, existe uma separação muito grande. Total. Uhum. Sim. Eu senti isso que vocês falaram. Teve uma pessoa que comentou também, a inocência da criança, né? Uma pessoa fez um comentário que é o que a gente está Uhum. falando, vulnerabilidade, como a Esther falou, acho que essa desesperança também que você trouxe, eu acho que causa um senso, eu particularmente até um senso de justiça, né, de você quer ter uma, sei lá, eu fiquei com essa vontade, meu Deus, como que pode acontecer isso com uma criança? Então traz esse movimento, né, da gente pensar, pô, como que faz isso com uma criança dessa idade, inocente? Então, mais uma vez reforçando essa questão da inocência das crianças que a gente comentou, né? E eu acho que reforça bem essa coisa mesmo dos adultos ali que realmente não são, né, muito ali presentes ali na história, né, com uma visão de um adulto mais ali saudável, ali presente, né? Traz realmente um adulto meio disfuncional em alguns momentos, tanto que o foco são nas crianças, né? No Uhum. filme todo, né? Mas eu acho uma cena bem chocante. Teve uma moça que colocou aí que foi cortada uma cena de um bebê também. Talvez vocês devem saber um pouco Foi. mais. Uhum, Foi. É que assim, tem muita coisa que é pesada, né? Teve uma adaptação também na questão da própria ideia, do pacto que as crianças fazem, ela é de uma forma É, diferente, é uma forma muito mais agressiva. Então o livro, por isso que eu uhum. falo assim, não é uma leitura que você consegue ler, não, Leve. não é um livro que você pega e lê um dia, mesmo se ele fosse mais fino, não é nem a questão de quantidade de Uhum, páginas, é porque é uma leitura é, pesada mesmo, o tema é é, pesado, né? Não é um tema leve. uhum. Sim, sim. e é engraçado que cada um tem, por isso que eu pedi para vocês falarem o que vocês sentiram, porque por mais que sejam coisas parecidas, são coisas diferentes. E quando a gente assiste um filme que fala de terror, de medo, vai impactar a gente de alguma maneira, né? A ponto da gente nem querer, às vezes, continuar assistindo o filme, né? Ou da gente não Uhum. querer assistir ou parar o filme no meio, porque vai mexer ali com as nossas emoções, né? Com alguma coisa às vezes que tá pegando mais na gente, né? E como eu falei, para mim foi o senso da justiça. Eu falei, como que pode, um absurdo, uma criança pequenininha acontecer Uhum. isso, né? E aí vocês trouxeram a questão da vulnerabilidade, da desesperança, né? Ela colocou também a questão da inocência das crianças, que realmente, né? Uma criança às vezes não vê maldade, né? Numa pessoa assim, vê um palhaço, é um palhaço, ok, né? Não vê a maldade, É o né? perigo, E né? acho que exatamente, aí então faz essa quebra mesmo, né, da nossa inocência de criança para uma fase de uma vida de adolescente e adulto, e eles são crianças que passaram, né, se a gente for agora passar um pouco para as crianças ali, crianças, né, que acho que é o clube dos otários, né, se eu não me engano, o clube Isso. do... Isso, os Tem, losers. dos perdedores, né? Então a gente tem ali um clube de crianças que cada uma com um trauma ali específico, né? Não sei se vocês querem comentar alguma coisa de alguma delas que para você ficou mais marcado, algum personagem específico. Eu acho que, de novo, vem a vulnerabilidade, né? Se a gente vê todas as crianças, cada uma tem um ponto muito sensível, muito vulnerável, mesmo sendo, tipo, pré-adolescentes, adolescentes, né? Então, eu acho que eu posso começar citando uma delas, que é a Beverly, né? Que é a única garota do grupo, que tem aquela Uhum, situação do pai abusador, né? Então, ela sim. vive somente com o pai dela é abusador, o pai dela, tipo, extremamente, sabe, sem noção assim de tudo. E ela vive isso, né? Fora isso, ela vive essa pressão escolar de taxar ela como vagabundo e tudo A mais, né? safada. E a safada e Uhum, tudo mais. Sendo que, tipo, ela é uma garota, sabe, tem nada, tem um monte de uhum, problema na vida dela de novo. Ela é super vulnerável e uhum, aí ela também é uma das vítimas, né, deles e tal. Tanto que a gente tem aquela cena que eu acho que na minha opinião, é uma das melhores cenas do primeiro filme, que é a cena do banheiro,
né? Cheio de sangue, que taca Uhum. sangue Da pia, né? da pia e tudo mais, e fica aquele banheiro vermelho que o pai não consegue ver, mas só as crianças conseguem. De novo, falando o que o Arthur falou, né? Essa questão Os Sim. adultos, eles não enxergam, né? Eles não enxergam os filhos, né? A real é essa mesmo, assim. Eles não enxergam nada que tá na frente deles e de uma Exato. forma mais racional e de uma forma também, tipo, irracional, que seria ver o It, né? Da Beverly, inclusive, o dela é que o It, ele é o palhaço, né? Mas, assim, ele, de forma individual, ele vira o bicho-papão de cada um, do que cada um tem medo na vida, né? E aí, no caso da Beverly, é justamente o pai dela, né? Tanto que na cena, quando ele começa a se transformar em um monte de coisa, lá pro final do filme, quando vai pra Beverly, é o rosto do pai dela, que é o que ela tem medo, né? Tipo, que é o que traz o susto pra ela. E é assim, nesse sentido mesmo, quando vai pra fase adulta, a gente vê que ela continua repetindo relações tóxicas com homens, né? Porque o cara que ela tá se Sim. relacionando agride ela, né? Ele é agressor. Sim. E ela tá cheia de marcas, então assim, aquilo foi na infância com o pai, virou uma mulher adulta que continua repetindo e sofrendo traumas de que estava desde a infância. E o It representa Sim. tudo isso para ela, né? Sim, Totalmente. né? Eu acho que sim, né? Acho que totalmente, né? Até eu acho que vocês colocaram ela também, é uma personagem que eu gosto também da personagem dela, porque tem essa questão do abuso da repetição de ciclo, né? Como vocês colocaram, ela acaba repetindo alguns ciclos ali na vida dela, que é o que a gente faz às vezes, né? Sem perceber, a gente acaba repetindo alguns padrões, por mais difícil que foi aquilo para nossa vida, a gente às vezes repete padrões porque foi o que a gente se acostumou a fazer. Exato. Meio esquisito, mas funciona assim, né? A gente acaba repetindo porque a gente aprendeu, né? E ela não teve ali um cenário totalmente, né, vulnerável para ela também, né? É um cenário que ela sofria abuso e às vezes a gente pode sim encontrar nos nossos relacionamentos amorosos pessoas que a gente vai acabar sofrendo esse tipo de abuso também, por mais estranho que seja, mas é mais ou menos assim que funciona, né? E ali as crianças, acho curioso que tem os personagens, cada um com até a pessoa colocou, cada um com uma vulnerabilidade, realmente, cada um com uma coisa ali específica. Sim. A gente tem um personagem ali que tem um pouco de toque mesmo, né? Que fica toda hora ali se arrumando, se limpando, né? Não, é uma criança, mas não deixa de ser uma criança que vira um adulto também, né? E a gente vê acaba... que isso é relacionado com a mãe dele, que é uma mãe totalmente assim... Você Exatamente. é o meu bebê, independente da idade. Tanto que na fase adulta... Exato. Ele também está numa relação com uma mulher, né, casado e tudo mais, e ela trata ele da mesma forma. Tipo, onde você tá? O que você tá fazendo? Você já tá voltando? Ele repete também a mesma questão do tipo de relacionamento dele. Sim, né? Aí, pode falar, até. Pode comentar. Eu te cortei. Isso é muito interessante. Foi só um comentário. Né? Bom, se for fazendo sentido para vocês, se fizerem comentando, o pessoal que está assistindo, né? Aqui tem mais um comentário, deixa eu ver o que é. Só uma coisa que eu acho muito interessante, aquelas, né? Só tô falando pode falar. Mas ele, né, no caso, eu esqueci o nome dele, desse personagem, mas é o hipocondríaco, né? Que sim. Para tudo e tudo mais. Eu acho isso também muito interessante dessa coisa da mãe, né? Como vocês citaram, mas de um jeito que eu acho que o cúmulo do filme é a mãe dar placebo para ele tomar. Sim, sim. Só para que ele alimente isso que ela tem, mas que ele também alimente essa noia que ela tem, né? E é o medo dele, porque a versão dele do It é justamente um cara super doente lá, espirrando na cara dele. Tipo, a versão leproso, dele... né? Isso, leproso, exatamente. Então, a versão dele é muito específica. Cada um tem o seu medo muito específico, né? E todos estão de acordo com a vivência ali de relação infância adulta, a maioria, né? Do tipo, o que o adulto representa, que trauma que ele criou para o próprio filho, de certa forma, e o palhaço, o It, ele vai virando aquilo que a pessoa tem medo. Ele se alimenta disso, né? Exatamente. Literalmente, ele se alimenta disso. E é interessante que... Esqueci o que eu ia falar, mas... Tava até lembrando do nome dos personagens para poder falar, que eu acabo esquecendo às vezes o nome do clube. Lembrei de falar.
O que eu acho muito doido também é o fato de que, assim, as crianças, elas se colocam, né, no primeiro filme como assim, gente, vamos enfrentar esse medo, hein? Vamos acabar com isso. Elas Isso. têm, né, esse posicionamento de tipo, não vamos ficar com esses nossos medos. Unidos venceremos. Mas ao mesmo tempo, eles não vencem, porque eu acho que eles pensam, né, muito no ligado, né, tipo assim, o medo é o palhaço. Mas na verdade o medo tá em cada um deles. Sim. Não, Sim. é isso. E é o que eu te falei, assim, o retorno do It, né, essa volta dele depois de tantos anos, lógico que tem a mitologia aí no meio também, que de anos em anos, de 20 e poucos anos, ele 27, volta, isso. Tem essa questão da mitologia que foi criada, né? Mas também tem a questão assim, quando existe um ambiente propício de medo, caos, preconceito, intolerância para ele surgir, ele vai ficando mais forte com isso. E a cidade é totalmente doente nesse sentido. Sim, é curioso, teve uma pessoa que colocou aí ela colocou uma coisa que eu achei interessante. Ela falou, ai, nossa, meus sobrinhos assistiram e não viram com esse mesmo olhar, né? Porque realmente, esses filmes de terror, particularmente do Stephen King, eu acho que são filmes de terror para adulto mesmo, né? Alguns filmes de terror, até alguns desenhos, né, de criança, que a gente acha que é de crianças, não é muito de criança total. não, né? Porque a visão é diferente, né? Quando a gente adulto assiste, a gente vai ter uma visão. Uma criança vai ver um susto, às vezes, eu não sei a idade, né, das pessoas que assistiram, então cada um vai ter um olhar diferente. E às vezes a gente só assiste o filme por assistir, pelo medo, pelo palhaço, pelo que está acontecendo, sem fazer essa conexão que a gente está fazendo aqui, trazendo até para vocês fazerem conexões aí com outros filmes que vocês queiram assistir, terror ou outros gêneros, né? Porque traz muito essa ideia do palhaço, que ele é a coisa mesmo, né? Então, não necessariamente ele é um palhaço, né? Então, ele traz essa ideia do medo mesmo, né? Como vocês mesmos colocaram, de cada criança, ele fica muito claro pra gente ver, cada criança tem um problema ali familiar, né? Cada problema enfrenta ali um problema, uma família, né? Dentro de um núcleo familiar, então cada criança tem envolvimento com aquele familiar, né? O menino que perdeu ali o irmão da capa, eu esqueci o nome do personagem, o que perdeu o irmãozinho no começo, né? Você vê que ali a família é bem disfuncional, bem ali não tão presente. Talvez faltou alguém ali para conversar. E ele tem a gagueira dele, né? Eu acho que o negócio dele é assim, depois que ele vira adulto e ele esquece até da cidade e tudo mais, ele consegue não ser mais gago. Porém, a partir do momento que existe o contato de, tá voltando na cidade, ele já começa a gaguejar. Então, assim, ele tem essa ligação, né? Então, assim, a infância dele, mesmo sem antes do surgimento do It, ele já era gago. Então, assim, isso já era dele. E aí, depois que ele esquece o medo, essa questão some, né? Então, tem várias questões. A questão da criança que me fugiu agora também o nome dele. O que é gordo na infância, e ele tem esse processo também de preciso ficar gostosão na fase adulta, né? Eu lembro que muita gente, na época que foi dessa nova adaptação, falou assim, já que a gente está numa nova adaptação, podia justamente fazer assim, ele era gordo na infância, ele continua gordo adulto, porque isso não é um problema. Só que eu acho que justamente a questão do medo dele também envolvia o fato dele não se aceitar. E aí ele passa por esse processo e o It também tem uma representação para ele nesse sentido. Então, dentro do universo do filme, faz sentido ele passar por esse processo, porque é um trauma para ele, né? E a forma que ele lidou com isso. Não é um filme. Exato, não é um filme sobre aceitação, é justamente pelo contrário. É um filme que fala justamente da gente ser excluído, não ser aceito, de ter problema na família, etc. Então, tanto que é o clube dos otários, né? O clube dos perdedores, exato, né? O nome do clube. Exato. Então. E cada um ali tem o seu, né? O outro que usa do humor para se defender, esconder que é homossexual, porque ele não aceita. Então, assim, todo mundo ali. É que, claro, no filme tem uns que são mais desenvolvidos, tem outros que são menos. No livro, ele não é humorista. Ele vira um apresentador de TV e tudo mais. Que é que nem é nos anos 90, né? Não tem essa coisa do stand-up. E aí isso eles deixaram mais atualizado. Mas, de qualquer forma, ele usa essa capa de pessoa pública para se proteger, né? Dos próprios sentimentos. Então, cada um ali tem sua questão particular. Sim, eu acho que
Não pode falar. Não, pode falar, pode comentar. Sim. Eu acho que o único que falta a gente comentar, que acho que é o que mais sofre com o impacto do medo, é o garoto que é o judeu, né? Que é o que se mata, né? No fim das contas. No Que é o que segundo. realmente ele não é tão impactante aquilo, né? Que ele simplesmente desiste ali, ele não aguenta, não suporta mais aquele medo que ele sentiu e ele tira a própria vida Exato. no segundo filme, Exato. antes de acontecer tudo, né? É tipo assim. Sim. É o impacto, é o que a gente tá falando, é o impacto que o medo tem. Não é o sobre a palhaço, pessoa. né? Não é tipo, não é o que o palhaço, é o medo desestrutura tanto ele que fez isso, enfim, que aconteceu essa fatalidade na vida dele. E eu acho interessante. Perdão, fala. Não, pode falar. Tô só falando sim, tô concordando com você. Isso que você falou de que não é o palhaço, eu acho que é muito evidenciado naquela cena do primeiro filme, onde todas as crianças estão na casa, e aí o palhaço aparece pra eles, tipo, saindo do armário, tal, sabe, todos se contorcendo. Sim. Eu acho que aquela cena mostra totalmente como não é o palhaço que dá medo, porque aquela cena é muito medonha, assim, se você ver. Mas as crianças, elas não estão tão impactadas pelo medo da figura do que elas estão vendo. Elas estão impactadas pelo medo, entendeu? Pela situação, o susto. Pelo susto que ele representa, né? E de ter juntado toda essa galera frustrada em um único ambiente vendo aquela cena, sabe? Então, eu acho que aquela cena Mas é isso mesmo, evidencia muito mesmo. Eu acho que o palhaço ali, o It em si, eu acho que ele é uma imagem mesmo, quando a gente está falando de imagem, né? Porque o filme, na verdade, como vocês mesmos falaram, fala de traumas, fala de família, fala de preconceitos, de bullying, né? De como cada criança associou e conseguiu viver no mundo, né? Qual foi a visão que eles tiveram de mundo, né? E o palhaço estava ali para ficar lembrando eles desse medo e como eles eram apavorosos, e aí eles foram de criança, né? Como a Esther falou, vamos lá eliminar isso aqui, vamos acabar com esse palhaço. Né, eles foram lá confrontar sozinhos, aí mais uma vez falando dos adultos ali ausentes, né? Lembrando um pouco que eles não estavam presentes por esse momento, então uma criança também não é justo que uma criança ter que enfrentar isso sozinha, muitas vezes, né? Ainda mais adolescente, não importa nessa fase aí de adolescência que eles estavam vivendo, né? Mas era um grupo que precisou se uniram ali pelos ideais para conseguir confrontar a coisa, né? Confrontar os seus medos, né? E conseguir lidar, e como foi difícil, né? Como é difícil, às vezes, para uma criança ter que lidar com isso sozinha e confrontar a coisa sozinha, que a gente não tem, às vezes, muito recurso, né? Para poder lidar com essas emoções, lidar com esses traumas, né? E aí que passa lá no capítulo 2, né? Que é por isso que tem um capítulo 2, eu sei que tem gente que não curtiu muito, mas eu gosto justamente por pensar nesse paralelo que o filme faz de trazer os personagens adultos, mostrando que, né, a coisa voltou, né? Ou seja, a coisa ainda está lá, às vezes o medo que a gente passou, o nosso trauma ainda precisa ser enfrentado ainda, porque às vezes ele ainda está lá. E a gente faz aquele movimento que eu brinco, né? A gente pega e enfia debaixo do tapete, né? Só que fica o tapetinho ali dali, uma hora você vai pisotear, você vai cair, né? E aí você vai ter que olhar para aquela emoção, vai ter que olhar para aquilo que ficou parado, né? E aí, se vocês quiserem falar um pouquinho aí do que vocês acham do capítulo 2 também, já que a gente já introduziu um pouco dos personagens. Assim, a mitologia que você tem do It, ela me irrita um pouco algumas coisas, porque eu de fato acho que o final do livro também é ruim, né? Só que assim, eu acho que existe a piada do próprio autor dentro do filme, e isso eu acho maravilhoso, porque o personagem principal vira justamente um roteirista, e todo mundo reclama dos finais dos filmes dele. Todo mundo fala, pô, a gente gosta do seu filme, a gente gosta do seu livro, mas o final nunca é bom. E o It, ele foi muito boicotado e criticado, de uma forma geral mesmo, pelo final dele. Porque as pessoas falam, gente, mas aquelas 3 luzes, e aí é uma criatura que veio, sei lá da onde. A galera fica meio irritada com essa coisa meio alien que vira, sabe? Porque ele vira um ET, sei lá, tem muita gente que não gosta. E assim, eu ainda acho que o filme conseguiu, de certa forma, deixar isso um tanto quanto legal, né? Acho que conseguiu chegar nessa meta. E a gente vê que, de fato, os adultos tentam, entre muitos medos e falhas,
tentar enfrentar o grande trauma que permanece, né? Isso que eu acho interessante, porque eles colocam como assim, encerramos aqui na infância, deu certo, vamos seguir em frente. Mas não, cara, tipo, tragédias que acontecem na vida de todos nós, elas não somem, né? A gente não consegue, como muito bem você falou, colocar debaixo do tapete. A gente tem que tentar resolver, ressignificar, ou qualquer coisa do tipo. Mas o palhaço ainda aparece, né? Nesse sentido. Sim, sim. Eu acho muito interessante 3 pontos. O primeiro ponto é que, assim, eles finalizam o primeiro filme meio que com esse trato, né? De tipo assim, gente, daqui 27 anos a gente vai ter que voltar para resolver isso. Então eu acho que não é uma forma de resolver, né? No final eles não resolvem o que eles queriam tanto resolver. Eles paralisam e falam assim, gente, 27 anos de pausa, tá? A gente volta aqui. Bora seguir 27, daqui a pouco a gente volta. 27, mas a gente volta aqui para resolver essa merda aqui que a gente deixou, tá? E aí a gente vai no início desse segundo filme, né? Com todo mundo com os mesmos traumas de vida. E uma pessoa que a gente não comentou, que eu acho interessante a gente comentar, eu não lembro o nome dele, é Bill, que é o adolescente. É Bill. Deixa eu ver se é Bill. As crianças? Que atormentava as crianças, que fica louco. Tá, o que mata o próprio pai, etc. Isso, ele mesmo. Eu acho interessante falar também sobre ele, porque ele tem essa figura, né, no primeiro filme, do vilãozão também, que ele é o único que seria real, né? Porque ele estaria possuído, assim, uma vibe assim. Mas ele é o único que é real, né? E aí a gente tem ele no segundo, na versão adulta, internado, porque ele realmente fica louco. Enlouqueceu. Com tudo que ele faz. Enlouqueceu com tudo que ele faz, relacionado não diretamente ao medo, mas as vontades que ele tinha, talvez, por medo, né? A violência, né? Ele representava uma violência muito grande. Ele é a violência do filme, né? Eu acho que encarnada ele é o mais mesmo. Isso. Uhum. E é o que a gente vê, né? No dia a dia de escola, bullying que a gente sofre, né? Que todo mundo já sofreu algum dia, né? Eu acho que traz muito essa ideia mesmo. Eu acho que esse paralelo que a gente faz no It 2, lógico que essa coisa meia, como vocês falaram, dessa coisa meia Alien, que eu também curto, né? Não tem nada contra a parte Alien do filme, mas até porque eu acho legal você ver o It virando um monstrengo ali, né? Um negócio ali, piquititico ali, meio zoado. Ai, meu céu. Né? Tipo, mas tudo bem, deu pra representar que o It não era tudo aquilo e que ele também tem medo, né? E que ele ficou com medo, né? Então, é possível a gente confrontar. E é legal como a gente tem aquele personagem que realmente se suicida. Isso traz uma ideia realmente até do suicídio mesmo, que algumas pessoas acabam até cometendo suicídio por conta desses traumas que não conseguem superar. O da Beverly também, por conta dos relacionamentos abusivos, do escritor, né? Então você vê que cada um ali, e a gente tem um rapaz ali, que eu esqueci o nome dele, que é aquele que quer fazer o encontro de todo mundo, ele que marca, né, o encontro ali. O bibliotecário. Isso, né? Então você vê que ele ali estava pesquisando, ele não conseguiu parar, né? Você vê que ele é o único que não conseguiu deixar tudo de lado. Né? Ele ficou na cidade e ele travou nisso, né? O objetivo da vida dele basicamente virou a experiência da infância dele. E ele era o único que lembrava com muitos detalhes tudo, né? Porque ele foi o único que permaneceu na cidade. Tem essa questão do distanciamento, né? Que é a mesma coisa que a gente, assim... É que eles colocam, de fato, em quilômetros, né? Mas, assim, é aquela questão de quando a gente vai tentando se distanciar de um problema para falar que ele não existe mais, né? Então é a mesma ideia, assim, nesse sentido do It. De tipo, se eu tô longe, não tem porquê... Ele não vai me incomodar, sabe? Eu consigo deixar ele guardado numa caixa, longe da minha cabeça, eu não preciso acessar essa memória, porque eu não tô mais lá vivendo ela dia a dia como era o cara. Então tem isso, né? Tanto que é muito curioso que quando eles voltam pra cidade, é muito sintomático, né? Quando eles voltam pra cidade, eles começam a sentir a dor no corte que eles fizeram na infância, sendo que, tipo, eles passaram 27 anos longe disso, sem nem lembrar disso. Então foi só pisar na cidade que a cabeça ativou ali o opa, vocês lembram disso? Mas é aquela coisa do lance até do balão que a gente estava falando no começo, da gente aqui na nossa vida aqui real. Quando a gente vê, né, o balão, vê essas coisas, a gente lembra. Então na nossa vida também é assim, né? Na nossa infância a gente vai associar as imagens
com lugares, com pessoas, né? Que é o que o filme faz, que eu acho legal esse paralelo do filme também, dele realmente lembrar mais, porque tem pessoas que lembram mais da infância, tem pessoas que lembram mais com mais facilidade, ou porque ficaram tão traumatizadas ao ponto de não conseguir esquecer, e outras que acabam tendo aquela atitude de vou esquecer, porque eu não estou afim de mexer com isso agora, né? Então aí acaba tendo essa ideia, então é legal que cada um tem um movimento, né? Sim. E aí cada um tem um impacto na sua vida de adulto, né? Porque a gente acaba tendo esses impactos se a gente não olha, né? Esse hitzinho aí que aparece aí. Exato. Né? Sim. Exatamente isso. Exatamente. É isso, se a gente vê, na verdade, o It, ele não é um filme de terror. Ele é realmente um filme psicológico, que ele é sobre mais... traumas, né? Ele é sobre traumas, o filme é sobre traumas, né? Então, muita gente desiste de ver um palhaço, na verdade, é um filme que porque assim, e claro, comercialmente, ele vai ter o susto, ele vai ter o jump scare lá, vai ter a cena. O que é legal, porque a gente também gosta de levar um susto, né? Faz parte do filme de terror. Vai ter um sangaiada, vai ter um negócio meio escroto, né? Vai ter isso aí. Mas assim, a ideia do livro a ideia do livro e da história em si é justamente mostrar o medo de diversas formas, né? Sim, eu acho que o grande aprendizado do livro, assim, do livro não, do filme, né, que eu vejo, da história, para mim é essa. Tanto que eu assisti o filme e falei, nossa, realmente achei bem interessante quando eu assisti, porque eu estava, assim, condicionada só a olhar para o palhaço, ai meu Deus, o palhaço, meu Deus do céu, né? Mas não é, acho que a live, até porque que eu tô, né, você trouxe esse tema justamente para a gente tirar um pouco fora, né, esse mito que fica em cima só do palhaço, para a gente começar a ter esse olhar, né, de entender que filme de terror não fala só do personagem em si, né? Se a gente for pegar os filmes de terror no geral, não fala só do acontecimento espiritual, sei lá, o que acontece no filme. Um monte de coisa que pega, então é uma ideia de introduzir um pouco mais esses filmes para a gente ter esse olhar, né, que a gente está tendo aqui. Então, por isso eu quis trazer esse filme. E eu acho que o aprendizado final que eu deixo assim para o pessoal, se alguém quiser depois comentar mais alguma coisa, é isso, né, da gente olhar para os nossos traumas, olhar para os nossos medos, porque o medo, às vezes, é uma emoção ali primária que ela impacta muito, ela deixa a gente paralisar alguns setores, às vezes, da nossa vida, como acontece ali no filme, e entender que o medo, às vezes, ele não é tudo aquilo, não é aquele bicho-papão, né? A gente pode enfrentar, a gente pode olhar... Não é o palhaço, ufa! Que não é o palhaço, né? Mas acho que essa é a ideia, né? Que eu deixo assim de mensagem final, né? Se vocês quiserem fazer aí comentários aí também aí pro pessoal final, se alguém quiser comentar alguma coisa também aqui. Não, eu concordo, é isso mesmo, assim, eu acho que quando a gente consegue enxergar o filme dessa forma, né, a gente consegue fazer uma leitura textual que fica muito entre linhas, de uma forma geral, né, que não é uma leitura de quando você assiste, vou ali ver um filme, sabe, que você não é tão simples, eu não considero uma leitura tão simples, porque de primeiro a gente olha, meu Deus, é um palhaço assassino, né, e tudo mais, e tudo bem, faz parte, mas tem toda essa questão do medo mesmo e do trauma que a gente consegue perceber no filme e no livro também, que eu indico para quem gosta de uma leitura um pouco mais densa e uma leitura um pouco mais pesada, acho que vale a pena, sabe? Porque a gente consegue entender mais ainda sobre os personagens e os traumas e etc. Não, legal. Eu pretendo ler não só esse, alguns outros, né? Mas eu já até falei para a Esté, eu queria ler esse livro, né? Tem outros que eu queria ler também de terror. E o livro, assim, como ele é um livro que... É um livro antigo, né? Não é um livro novo. Então, assim, o filme ele retrata nos 80 e atualidade, né? O livro, os anos 80 é a atualidade. Então, ele é muito antigo na infância. Então, a gente vê comportamentos sociais mais problemáticos ainda, sabe? Porque é mais antigo ainda do que anos 80. Então, é interessante, assim, nesse sentido. Sim, porque a gente vai pegar justamente o que hoje a gente já consegue falar, como você trouxe na questão lá da homossexualidade, essas coisas que, né, que talvez lá era um pouco diferente, né? Então, acho legal. Justamente. Né? Eu achei que alguém que fez algum comentário, mas não sei por qual motivo, eu não consigo ver o que a pessoa colocou, né? Não sei se alguém consegue ver depois. Eu vou ver se eu acho. Mas
Pode falar. Eu? Falamos juntas. Estamos falando juntas, você percebeu, né? Pode falar. Em sintonia. Sintonia. Eu acho que o maior, pelo menos a minha maior visão do filme It é essa coisa do o olhar com mais carinho e mais atenção para a criança, sabe? Para o seu eu criança, assim. Também. Né? E aí a gente analisar muito que esse nosso eu criança, ele cresce, mas às vezes os nossos medos e todos os nossos traumas, eles acompanham a gente, não somem, né? Então é o nosso olhar, acho que psicoterapeuticamente falando, assim, de realmente quebrar, né, essas barreiras que às vezes a gente mesmo cria nesse período de infância e adolescência, para poder, né, diferente do filme, né, que o pessoal não faz isso. E eu acho doido essa coisa da gente não ter a ligação dos pais, mas se a gente pensar, os pais também já devem ter vivenciado isso de alguma forma, sabe? Então é meio que um ciclo. Se você pensar, aí vai ser um ciclo. Ele é repetitivo, né? Ele é repetitivo. Então Sim. eu acho que essa é a minha maior visão geral. Padrões, né? Padrões que a gente às vezes pode acabar repetindo, né? Acho que aquela ideia do menino lá que tem toque ali, possivelmente, né? Que ele fica ali, né? Ligado com essa mãe. Olha como a mãe protegia demais, né? E vai saber por que essa mãe fazia isso. Então, tem uma ligação. São os padrõezinhos que vão se repetindo, né? E acho que é isso, assim, que eu queria deixar, né, para o pessoal, né, chegando agora já no nosso finalzinho desse nosso bate-papo, que eu adorei, né, se a gente ficar falando só de filmes de terror, daqui a pouco eu vou trazer um monte de filme pra gente falar, porque tem vários, né. Mas eu adorei o bate-papo, adorei a gratidão a todo mundo que entrou, que estava aqui presente com a gente. Vai ficar gravada essa live, então para quem não acessou e quiser assistir depois, né? Enfim, não assistiu It, quer assistir agora, ficou com vontade para depois assistir de novo a live, vai ficar aqui gravada, vou postar lá no canal do YouTube também, para depois o pessoal ter acesso à live por lá também. E é isso, né? Então, gratidão a todos, espero que tenha feito sentido aí para quem tá aqui, ficou com a gente agora até o final. E gratidão a vocês dois também, né? Obrigada por vocês estarem aqui comigo, batendo esse papo gostoso sobre filme. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Para falar do que eu amo, estou sempre disponível. Adorei. Inclusive, tem um pessoal aqui, Arthur, perguntando quando você volta. Tem um monte de pergunta aqui. Você estava falando um monte de perguntas, o pessoal te amando. Eu tô de férias, mas quinta-feira eu tô de volta. Então tá. Respondendo a pergunta aqui, umas 50 perguntas. Quinta eu volto. Né? É isso, então deixa assim, né, disponível aí se vocês quiserem seguir, para quem não segue, o Arthur não segue a Esté, quiser seguir, fica à vontade, quiser me seguir também, que a ideia é sempre trazendo um pouco desse olhar aí em cima da visão de filmes e séries, né? E aí depois a gente pode marcar outros bate-papos aí para falar de outros filmes aí de terror, né? Que foi bem gostoso. Se vocês quiserem também, o pessoal que está assistindo quiser, fala desse filme, comenta aqui depois para mim, manda mensagem lá no DM, lá no direct, né? Que aí depois a gente pode combinar de ter um outro bate-papo também. Boa! É isso então, gente. Obrigada. Boa noite. Bom Halloween para quem for curtir, quem curte Halloween. Boa! Para quem é de Halloween. Para quem é de Halloween. Doces ou travessuras, então, para vocês, gente. É isso mesmo. Olha a finalização dele. Tchau, tchau. Gente. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau. Tchau.